Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor que nos permite nos reunir mais uma vez pelo nome dEle, por causa dEle, para Ele, para a glória do nome dEle, né? Quero convidar os amados e queridos irmãos a abrir a palavra do Senhor no Salmo 100. Salmo 100. Amém? Todos acharam o Salmo 100? Nós vamos ler o verso 5. Pois o Senhor é bom, seu amor dura para sempre, e sua fidelidade por todas as gerações. O Senhor é bom, o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade por todas as gerações. Esse é um salmo de ações de graça. É um salmo de alguém que reconhece a bondade de Deus na sua vida. Você consegue reconhecer a bondade de Deus na sua vida? Para um pouquinho e pensa na sua vida, na sua caminhada, na sua trajetória. Você consegue ver a mão de Deus e a bondade dele sendo derramada sobre você, te sustentando nos momentos que você achou que não ia dar, quando você falou, eu vou ter que desistir, eu vou abrir mão, e o Senhor, na sua infinita bondade, Ele vem, te acolhe, te fortalece, não te julga, não te condena, te instrui, te dá um novo ânimo. Essa é a bondade do Senhor sobre você. E o amor? O amor de Deus por nós. A maior definição de amor, ela é encontrada na cruz, no sacrifício de Jesus por nós. Deus nos ama de uma forma, irmãos, que nós não conseguimos entender, nem medir, nem explicar. Muitas vezes passamos por lutas e dificuldades, mas em sua maioria fazem parte da disciplina de Deus nas nossas vidas. Porque amar não é só dizer sim, não é só concordar com tudo que o outro quer. Amar é estabelecer limites. Amar é dizer não. Amar muitas vezes é frustrar as expectativas do outro por um bem maior. Quantas vezes Deus já não frustrou as nossas expectativas porque Ele tinha algo muito maior para nós? Quantas vezes nós queríamos ir pela direita e Ele fala, não, vai pela esquerda. Mas eu quero. Não. E muitas vezes amar também nos permite deixar a pessoa quebrar a cara para poder aprender e amadurecer. Muitas vezes o Senhor também fala, olha, o caminho é esse, mas você quer ir pelo outro, então vá. Mas saiba que você vai se arrepender. É um amor incondicional. Não importa o que você faz ou deixa de fazer. O amor do Senhor por mim e por você, Ele não muda. E é um amor que não morre em você. É um amor que se estende de geração em geração. É o amor que se estende para os seus filhos, netos, bisnetos e por aí afora. Quanto mais nós ensinarmos os nossos filhos, netos, bisnetos e por aí afora a obedecer ao Senhor, mais eles irão desfrutar da bondade, do amor e da fidelidade do Senhor na vida deles. Feche os seus olhos nessa hora. Lembra da bondade do Senhor na sua vida.
Lembra de que aquela cruz era para você, mas por amor Jesus se entregou no seu lugar. Lembra de que o Senhor sempre foi, o Senhor é e sempre será fiel. E como nós temos respondido a essa bondade, a esse amor e a essa fidelidade na nossa vida? Qual tem sido a nossa postura diante do Senhor? Qual tem sido o nosso compromisso com o reino? Será que o Senhor, Ele se alegra quando Ele olha para nós e vê a nossa vida de resposta a Ele? Ah, Senhor, louvado seja o Teu nome. Porque nós não temos, Senhor, como medir o amor, a bondade e a fidelidade do Senhor, mas nós temos como senti-la. Nós sentimos a Tua bondade todos os dias. Nós desfrutamos e vivemos por causa do Teu amor. E nós somos conduzidos um dia após o outro pela Tua fidelidade. Obrigado, Senhor, por ter nos dado uma noite de descanso e por restaurar o Teu Espírito em nós nessa manhã. Obrigado por esse dia que o Senhor permite que nós possamos vivê-lo para a glória do Teu santo nome. Nos ajuda nesse momento, Senhor, por meio do Teu santo, poderoso Espírito, a louvar, a celebrar o Teu santo nome, os Teus feitos nas nossas vidas, na vida da Igreja de Monte Santo. Oh, Senhor, muito obrigado pelo privilégio e o dom da vida. Que todo o nosso ser louve ao Senhor, que nós possamos cantar com alma, com alegria, com disposição, respondendo à bondade, o amor e a fidelidade do Senhor nas nossas vidas, Pai. Não temos palavras, Senhor, para agradecer a Tua bondade, não temos palavras para agradecer o Teu cuidado, o Teu acolhimento para conosco. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe das nossas lutas, e o Teu conhecimento sobre nós é tão espantoso e maravilhoso que nós não podemos nem dizer o que se passa em nós. E por isso, como não conseguimos dizer, nós queremos cantar, louvar e adorar o Teu santo nome, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado através dos nossos lábios. Louvado seja o Senhor, bendito seja o Teu nome. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Importante. A base, igreja. Amém. Se mantendo exatamente nesse mesmo pensamento, eu levo a mente dos irmãos até João 3,16. Por que eu digo a mente? Porque todo mundo conhece esse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa bondade do Senhor foi mostrada lá na cruz, com o sacrifício dele. Foi doloroso, foi triste, foi um dia de sofrimento. Hoje nós enxergamos de uma maneira muito boa, porque sabemos o que isso significou. Sabemos que hoje ele vive e que não só a bondade dele foi mostrada naquele dia, mas todos os dias da nossa vida. Quando nós fechamos os olhos, o pastor pediu para nos lembrarmos da bondade dele, de Deus, no caso. Quantos dias você conseguiu pensar? Quantas situações você conseguiu pensar? Porque a nossa mente é falha. É engraçado porque todos os dias o Senhor nos preenche com a sua bondade, seja de paz no momento de meio desespero e ansiedade, seja com sabedoria no momento de decisão, seja com consolo no momento de tristeza. Em todos os segundos, a bondade do Senhor é mostrada de alguma maneira nas nossas vidas. E cada um de nós aqui só está aqui hoje porque a bondade do Senhor é conosco novamente. Que a igreja possa se levantar e cantar sobre a bondade de Deus. Amém?
durante a introdução não foi só sobre a bondade de Deus que foi falado, mas houve uma pergunta: como é que nós respondemos com a bondade que o Senhor nos oferta todos os dias, nos dá de bom grado, nos enche de graça? Qual é a nossa resposta para isso? Eu fiquei meditando durante essa semana exatamente sobre isso. Como a bondade do Senhor é tão presente em cada um de nós, e como nós precisamos tanto de uma resposta. Essa música, ela é mais uma oração do nosso coração ao Senhor. Senhor, eu vim a minha vida oferecer ao Senhor como oferta de amor no teu altar. Um dia o Senhor deu tudo o que Ele tinha para nós, o único filho que Ele tinha, o de mais valioso. E hoje nós somos chamados, nós somos preenchidos por essa bondade e esse amor do Senhor. E o chamado de cada um de nós é para entregar a vida que Cristo um dia nos deu de volta a Ele. É para ofertar a Ele como amor, como graça a Ele. Muitas vezes nós nos esquecemos disso. E essa música vem dizer: pois para te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer e faça a tua vontade no meu coração. Que cada um de nós possa orar isso verdadeiramente perante a presença do Senhor. Eu converso a cada um dos irmãos, eu peço, que enquanto nós cantamos essa música, cada um venha pensar sobre o que a letra dela diz, sobre o que essa oração quer dizer para o Senhor, e que a igreja possa cantar conosco, amém? Como oferta de amor.
Irmãos, momentos de ofertas, dízimos, ofertas. E eu queria compartilhar com os irmãos em 2 Coríntios, do 7 ao 9, de 7 a 11. Segunda Coríntios, desculpa, 9, de 7. Amém? Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda a boa obra. Como está escrito, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer aos frutos da sua justiça. Vou ler até o 11 aqui. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Amém? Eu estava lendo esses versículos aqui, né? E muito lembrando de o que foi dito ontem aqui, né? Para os que estavam na Assembleia. Os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas prendas, né? Para que a gente possa ajudar aos nossos irmãos e também as pessoas lá fora. E principalmente os dízimos e as ofertas, né? O que foi dito ontem, né? O que foi feito com os nossos dízimos e as nossas ofertas, né? Desde quando chegamos aqui, tinha aquele planilha toda vermelha, né? E nós conseguimos aí, com a graça de todos os irmãos, zerarmos aquilo e ainda zerarmos todas as pendências. Tem alguma ainda, né, pastor? Mas isso aí é negociável. E estamos ainda assim agora à frente. E hoje eu peço, irmãos, que a gente continue contribuindo, né, da melhor forma possível, porque muito temos ainda a fazer dentro da casa do Senhor. Amém? Queria só fazer uma oração para os nossos dízimos e ofertas. Se você não trouxe, não tem problema. Vamos orar assim mesmo, e para você que trouxe, vamos agradecer para ambos, ok? Podemos ficar em pé? Senhor nosso Deus, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, mais uma semana, mais uma manhã, Senhor, e podermos contemplar, Senhor, a tua bondade, a tua dignidade, Senhor. Pai, que tu nos faça como espelho seu, Senhor, e que nós entendamos, Senhor, que os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas contribuições, Senhor, não são para nós, Senhor, mas sim para a tua obra, Pai. E que nós possamos, Senhor, contribuir, Senhor, e ter a certeza, Senhor, de que tudo o que façamos aqui era para ti, Senhor. Pai, eu te agradeço, Senhor, por aqueles, principalmente, Senhor, que ainda não trouxeram seus dízimos, suas ofertas, suas contribuições, Senhor, que nós possamos estar orando, Senhor, para que toque no coração dos nossos amados irmãos, Senhor, para que eles possam realmente estar contribuindo, Senhor. Da mesma forma, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, para aqueles, Senhor, dizimistas, para aqueles ofertantes, Senhor, que tu possas, Senhor, cada vez mais estar abençoando a cada um. Pai, é que eu te peço neste momento, em nome de Jesus. Amém, Jesus.
cada vez mais gratos ao Senhor pela bondade que Ele tem nos oferecido. Que possamos reconhecer verdadeiramente que Ele é o nosso respirar, o motivo pelo qual nós podemos ser achados, e que, acima de tudo, possamos louvar ao Senhor com alegria. Amém? Amém. Igreja, essa música é mais animadinha, mais pegadinha, então vamos aí com ânimo e força, beleza? Amém. Oramos para que o nosso culto continue sendo guiado pelo Teu Santo Espírito, que a Tua palavra reine sobre nós e que possamos ouvi-la e obedecê-la conforme a Tua vontade, Senhor. Enche-nos e continua falando aos nossos corações, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. A paz, meus irmãos. Hoje eu estou aqui para dar um testemunho sobre a minha tia. Teve um dia aí que o pastor perguntou quem estava precisando de oração e vamos orar pelas essas pessoas. E eu levantei a mão e disse que sobre a minha tia que recebeu o diagnóstico de câncer.
Aí, quando eu fiquei sabendo disso, eu liguei para minha prima e ela não sabia que eu estava sabendo, porque foi minha irmã que me contou e pediu para não conversar nada com ela. Mas eu dei uma palavra de conforto a ela, foi o que eu fiz. Depois, aí eu disse, meu Senhor, o que é que eu vou fazer para ajudar minha tia? Já sei, vou fazer um propósito por 7 dias, em jejum, toda sexta-feira, e clamar ao Senhor de joelho pela cura da minha tia. E comecei o propósito com ele. A Unimed negou o tratamento dela de tantos anos. Aí eu disse à minha prima, tenha calma que a Unimed vai entrar em contato e ela vai fazer o tratamento. Aí depois eu ligo para minha prima, ela disse, a minha mãe já vai começar o tratamento, a Unimed já entrou em contato para a gente começar o tratamento. Eu disse, graças a Deus. E eu confio que minha tia vai ser curada. Eu o tempo todo dizendo que ela ia ser curada. E eu continuei com o meu jejum. Quando foi um dia, no último dia, parecia uma coisa. Não sei o que deu, eu quebrei meu jejum. Mas não parei por aí. Continuei novamente. Cheguei aqui, ainda perguntei ao Maurício, o que é que eu faço, Maurício? Eu quebrei meu jejum, eu tenho que dar continuidade. Ele disse, você tem que renovar. E eu renovei o meu testemunho. Renovei o meu jejum, o meu propósito com o Senhor. Quando foi um dia, eu estava orando, aí eu disse, meu Deus, como será estar minha tia? Como eu vou fazer? Aí eu disse, estou orando, Senhor, estou pedindo ao Senhor. Aí liguei para minha prima e ela disse, prima, eu não sei o que te dizer. Eu estou com áudio aqui no meu celular, quem quiser ver depois. Ela falou assim, o caroço sumiu, ela fez o exame, a minha mãe não tem nada, eu não tenho nem o que falar. E eu terminei o telefone sem resposta, chorando e agradecendo ao Senhor. E o outro é pelo meu sobrinho, que estava com depressão, comecei a orar por ele e ele está bem melhor. O médico diminuiu os remédios, ele está com pouco remédio agora e está sendo curado pela honra e a glória de Deus. É isso aí, meus irmãos, meu testemunho. Obrigada. Então vamos abrir a palavra do Senhor, lá em 1 João. O nosso texto de hoje se encontra na primeira carta de João, no capítulo 1 até o capítulo 2, verso 6. Esse é o nosso objeto de reflexão nesta manhã, nosso alvo de reflexão. 1 João, capítulo 1, verso 1 até o capítulo 2, verso 6. Quando nós vamos ler uma carta, o que é importante a gente observa na carta? O remetente, né? Quem é o remetente? E aí lá no final da carta você tem saudações, a despedida, tarará, tarará, que é um modelo de carta que nós vemos em todo o Novo Testamento. Quando o apóstolo Paulo lá, ele vai escrever as suas cartas, o Pedro, eu Paulo, apóstolo de Jesus, escravo de Jesus e tal, eles se apresentam. E via de regra, quando eles terminam de escrever aquelas cartas, a saudação ao fulano, ao beltrano e ao ciclano, né? A toda essa galera aí que a gente está com saudade, né? Eu queria falar mais, mas eu vou deixar para falar quando a gente estiver junto, né? Na comunhão, e eu não vou perder mais tempo escrevendo carta não, né? Normalmente é isso que nós lemos nas cartas, quando observamos as cartas do apóstolo Paulo, do Pedro. Mas quando a gente chega na carta do João, a gente dá uma olhada e fala, mas não tem remetente. Ele não se apresenta, olha, eu, João, apóstolo de Jesus, blá, 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 blá. Ele não faz isso, por quê? Porque ele parte do pressuposto que vocês já conhecem. Você já sabe quem é o João. As pessoas que recebiam essas cartas já sabiam quem era o apóstolo João. Por quê? Muito por causa da história que João viveu com Jesus. Quando a gente pensa no apóstolo João, né, nós olhamos a história dele. João é
aquele menino, né, rapazola, que estava lá com seu irmão, João, Tiago, trabalhando lá na empresa do pai Zebedeu, na pesca, filhos de Zebedeu e Salomé, Salomé que era irmã de Maria, mãe de Jesus, o que faz de João, primo de Jesus, né? Tiago e João, os filhos de trovão, né? Os filhos do trovão eram conhecidos assim. Os filhos do trovão eram primos de Jesus. Que beleza, né? Mas à medida que eles trabalhavam, foram encontrados por Jesus ali no seu dia a dia, na sua rotina, como eu e você vivemos as nossas rotinas. E é exatamente nas nossas rotinas que o Senhor nos encontra. É lavando uma louça, é comprando uma carne no açougue, é comprando um ovo lá na granja, é fazendo uma feira. São nesses lugares, no dia a dia, na rotina que nós fazemos, nos lugares mais improváveis, Jesus nos encontra. E Jesus encontrou João lá pescando com o pai, trabalhando como fazia todo dia. Mudou tudo. Jesus chamou eles para segui-lo. Eles largaram a pesca, deixaram o pai lá na empresa. Acho que a empresa faliu, né? Porque até onde a gente sabe era uma empresa ali entre eles. Ali era o Pedro, Tiago, João, o Zebedeu. Saiu os três e o André, né? Foram os três seguir Jesus. Aí eu acho que a empresa deve ter falido. Ou então o Zebedeu mudou de ramo. Seguiram Jesus. Conviveram com Jesus, aprenderam de Jesus, comiam com Jesus, viam Jesus fazer milagres, coisas inimagináveis, Jesus ensinando com autoridade, Jesus expulsando demônios com mais autoridade ainda, confrontando religiosos, libertando pessoas de escravidão emocional, de escravidão física, curando enfermidades e doenças. E ficavam abismados com aquilo que Jesus fazia. Depois de uma noite de oração de Jesus, foram separados 12, e dentre esses 12 João estava lá. Quando Jesus foi traído por Judas, todos abandonaram Jesus, todos fugiram. Pedro inclusive negou. Mas lá no final, aos pés da cruz, nós vemos o único apóstolo que voltou e estava do lado de Maria, mãe de Jesus. E esse apóstolo era João. Talvez porque um de seus parentes tivesse alguma linhagem sacerdotal, então lhe foi permitido estar perto ali, no final, quando Jesus estava crucificado. E quando Jesus olha de cima, ele vê João, ele vê Maria e diz: filho, aí está sua mãe. Mãe, aí está o seu filho. João foi aquele a quem Jesus destinou dar cuidados a Maria, porque Jesus era o filho mais velho, e como filho mais velho era a responsabilidade dele cuidar dos pais na sua velhice. Mas Jesus não iria chegar a esse ponto, porque com 33 anos Jesus foi crucificado, e essa responsabilidade ele deu àquele discípulo que era um dos mais próximos. Porque na caminhada cristã nós temos pessoas que estão caminhando conosco e que são próximas, e tem aqueles que são mais próximos ainda, né? Nós tínhamos lá os 120 que foram em Atos lá para receber o Espírito Santo. Nós temos os 70 que Jesus separou de 2 em 2 para algumas missões. Nós temos os 12 apóstolos que Jesus, depois de oração, separou. Nós temos os 3 que estavam mais próximos ainda de Jesus, e nós temos o João. João, que era também conhecido como, antes, né, filho do trovão, se torna um discípulo amado. Agora também responsável por cuidar de Maria, mãe de Jesus. A partir daí nós temos uma reviravolta, a partir da morte e ressurreição de Jesus, Jesus ascendendo aos céus, derramando sobre os discípulos e apóstolos o seu Espírito. Esses discípulos agora têm a responsabilidade e o compromisso de anunciar as boas novas. O primeiro a morrer é o irmão de João, Tiago. O primeiro mártir da igreja foi o irmão de João. Então João já perdeu de cara o seu irmão, de sangue.
Perseguição veio, lutas vieram. Por volta do ano 70, o templo de Jerusalém foi destruído. Pedro e Paulo já estavam mortos. Paulo foi esquartejado, espalhado os seus pedaços pelos 4 cantos do mundo para anunciar o poder de Roma. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. João permaneceu sendo perseguido até ser enviado, exilado para a ilha de Patmos, onde ele escreveu Apocalipse. E lá por volta do ano 95 a 98, ele retorna para a igreja de Éfeso para dar continuidade e finalizar o seu ministério, onde ele escreve essa carta. Esta carta ela é escrita para pessoas que já são cristãs, que estão dentro das igrejas. Quando nós olhamos, por exemplo, o Evangelho ele é escrito para conversão de pessoas. João escreve o Evangelho para converter pessoas, mostrando para as pessoas um Jesus muito próximo de nós. Alguns estudiosos dizem que, no caso do Evangelho, ele estava mostrando para as pessoas que aquele Jesus de carne e osso, que as pessoas falavam, mas esse daí é o filho do Zé e da Maria, a gente conhece ele, como é que ele pode ser o Messias? Então o Evangelho é escrito para provar que Jesus é o Messias, que aquele homem é o Filho de Deus. Quando a gente vai para as cartas de João, é o contrário, porque aí é para convencer pessoas de que o Cristo também era homem, também era ser humano. O Cristo também era um ser humano como eu e você. O Cristo era Jesus, porque Jesus é um nome normal. Todos os pais, as mães davam o nome de Jesus para os filhos. O Jesus da padaria, o Jesus do açougue, o Jesus não sei da onde. Mas Jesus, o Cristo, só tinha um. E nesse tempo Jesus já estava morto, ressuscitado e exaltado aos céus. E o objetivo, anunciar as boas novas. As pessoas criam no Cristo, criam no Messias, mas elas não conseguiam entender que o Messias foi um ser humano. E à medida que elas se relacionavam em comunidades como as nossas, as comunidades fundadas por João eram conhecidas como as comunidades do discípulo amado. Inclusive tem até um livro que fala disso, As comunidades do discípulo amado. As igrejas que o João fundava eram conhecidas como, aquela lá é a comunidade do discípulo amado. Quem é o discípulo amado? João. Então, quando João escrevia a carta, as pessoas que recebiam essa carta, as igrejas que recebiam, porque ele não escreveu só para uma igreja, ele escreveu para várias igrejas. Eram como, essas cartas de João eram como cartas gerais, que eram lidas em todas as igrejas. E nas igrejas onde elas eram lidas, as pessoas já sabiam quem era João. Mas, como toda igreja, existiam dificuldades de relacionamento. À medida que essas pessoas vinham das suas outras religiões, elas tinham que adotar uma nova cultura, que é a cultura do reino. E qual que é essa cultura do reino? Como é que a gente convive? Como é que a gente vive na luz? Como é que a gente vive? E aí é onde entra esse início de texto da primeira carta. Porque o João, ele vai destacar primeiramente uma questão importante. A partir do verso 5 até o verso 5 até o 7, ele vai falar sobre uma primeira questão importante, de comunhão. Ele vai tratar sobre comunhão, dizendo, olha, essa é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz, e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esse era um primeiro problema.
Comunhão. Comunhão é tornar comum a nossa união. A união que eu tenho com o Pai e o Filho e o Espírito Santo no decorrer da semana, ela tem que se tornar única quando nos reunimos. Porque parte-se do pressuposto que você, no decorrer da sua semana, também teve comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E que eles se revelaram a você da forma como você compreende. Assim como ele se revela para mim de forma que eu entendo e compreendo. E quando a gente se reúne, é como peças de um quebra-cabeça, que vão se unindo para formar uma grande e linda imagem. É assim que Jesus faz conosco. Mas para que haja essa perfeição de imagem e de encaixes do quebra-cabeça, é necessário que haja luz. Haja luz na minha vida com Jesus, haja luz na sua vida com Jesus, porque a palavra diz que a escuridão, as trevas, é para aqueles que não mentem, ou melhor, é para aqueles que mentem e que não praticam a verdade. É o que está dizendo para nós o texto, verso 6. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão, mentimos. Ou seja, se eu vivo na escuridão, eu sou mentiroso e eu não pratico a verdade, eu não vivo aquilo que eu falo. É isso que ele está dizendo. Se você falar, eu sou da comunidade do discípulo amado, eu sou de Jesus, eu tenho comunhão com Deus no decorrer da minha semana, mas isso não é visto na sua vida. Jesus disse que nós somos mentirosos. Nós estamos mentindo. Se nós falamos uma coisa e fazemos outra, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Não existe verdade em nós. Por quê? Porque se existisse verdade em nós, nós teríamos comunhão uns com os outros. E aí cai por terra aquela conversinha de que fala assim: mas para ser cristão eu não preciso ir para a igreja. Eu posso ser cristão na minha casa, ligando lá o YouTube e ouvindo as mensagens que eu quiser. Mentiroso! E não sou eu que estou dizendo, é a palavra que diz. Se você não tem comunhão, e comunhão não é aquilo que você faz, ligar o YouTube lá e ver a mensagem. Não, tá aqui, é olho no olho. É chorar com quem chora, é sorrir com quem se alegra, é sentar à mesa para compartilhar do pão. Isso é comunhão. Comunhão é sentir a dor do outro. Comunhão é sentir o desespero do outro, é acolher o outro num abraço, é consolar o outro com uma palavra ou com a sua presença. Isso é comunhão. Se isso não acontece, somos mentirosos e a verdade não está em nós, porque não vivemos e não praticamos a verdade. O Evangelho não é para ser ouvido apenas, é para ser vivido. Essa é a grande questão. A comunhão com o Pai nos leva a ter intimidade com os nossos irmãos, a nos preocuparmos com os nossos irmãos, a zelarmos pela vida espiritual dos nossos irmãos. Mas aí, à medida que nós nos aproximamos de Deus, que é luz, muitos pontos escuros aparecem na nossa vida. Muitas áreas de escuridão aparecem em nós. Muitos pecados, conscientes ou inconscientes, vão se revelando. À medida que nos aproximamos de Jesus, os nossos erros, falhas e pecados vão se tornando mais visíveis a todos. E aí vem o outro problema, que está do verso 8 até o 10. Se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra.
À medida que nos aproximamos, olha, eu entreguei a vida para Jesus, eu quero caminhar com Cristo, então você tem que fazer parte de uma comunidade, porque o exercício do cristianismo acontece na relação, na convivência, no convívio uns com os outros. Mas à medida que nós convivemos, a gente se irrita com um irmão ou com outro. A gente tem vontade de jogar um irmão ou outro na parede em alguns momentos. E aí, não, mas eu não tenho pecados. Bem, se eu não tenho pecado, eu sou um mentiroso, porque eu acabei de pecar. Todos nós temos, porque o pecado faz parte da nossa natureza, ela está em nós. Mas eu não pratico pecado, pastor. Ele fala aqui, se afirmamos que não pecamos, ou seja, eu não pratico pecado nenhum. Bem, então eu estou chamando Deus de mentiroso. E a palavra dele não está em mim. Essa é a grande questão. Mas uma boa parte de nós vive como se realmente não tivéssemos pecados. E não pecamos, né? A gente vive muitas vezes dessa forma. Por quê? Porque ele fala, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar esses pecados e nos purificar de toda injustiça. Só que uma boa parte de nós vive doente porque não existe confissão de pecados na nossa vida. Nós não confessamos os nossos pecados por ego, por medo de ser julgado, por vergonha. É necessário. O Tiago fala lá no livro dele, Tiago, joelho de camelo, que era um irmão de Jesus, não o Tiago, irmão do João, mas o Tiago, irmão de Jesus. Ele escreve e fala que se nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados, ou seja, existem em nós doenças e enfermidades que são provenientes de pecado não confessado. E aí se a gente fala assim, irmão, confesse o seu pecado. Não, pastor, não tenho nada para confessar não. Opa, então você está me dizendo que você não tem pecado. Não, não é bem isso. Ué, se você não tem pecados a confessar, é porque você não peca, ou você não é um pecador. E se você me diz isso, você está dizendo que a palavra do Senhor não está em você, que você é um mentiroso e que Deus também é. Porque em Romanos fala que não tem um justo, não tem um sequer que busque o Senhor. Todos pecaram, todos se desviaram, estão destituídos da glória de Deus. O pecado faz parte de quem nós somos. É o pecado que nos afasta de Deus. E como é que a gente faz para vencer o pecado? Nós não vencemos o pecado sozinhos. Se não é o poder do Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, não há vida em nós. É esse Espírito que nos ajuda, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu não sou pecador, eu não peco. Confessa seus pecados. Não, mas eu não tenho pecado. Ué, mas o Espírito Santo precisa convencer você então de que você é pecador e que você tem coisas a confessar. Porque enquanto não confessamos, ficamos doentes, adoecemos, e muitos já estão mortos espiritualmente, por achar que não tem pecado a ser confessado. A consequência de uma doença que não é curada é a evolução dessa doença. Tiago fala que nós precisamos confessar para ser curado. Se eu não confesso, eu não sou curado dessa doença. E há quanto tempo eu estou permitindo que essa doença cresça dentro de mim? Pecado é como um câncer, irmão. Quando você descobre o câncer, via de regra tem um problema que ele acelera. Poxa, eu descobri que estou com câncer. O que era para durar 1 ano, 2, às vezes dura 2, 3 meses. Por quê? Porque a pessoa desanima. Agora eu estou com câncer, eu vou morrer. Mas existe cura. Existe cura. A irmã acabou de dar um testemunho aí que ele sumiu. Por quê? Porque existe um Deus. E esse Deus ainda faz milagres na vida das pessoas que creem. Pecado mata. Se você não matar ele, ele vai matar você. Ou você confessa ele para alcançar o perdão de Jesus, ou você vai morrer com ele e ser afastado da presença do Senhor pela eternidade. E é isso que João estava falando para as pessoas ali. Olha, todos nós somos doentes, e a comunhão revela as nossas doenças.
A comunhão vai revelar os pecados do nosso coração, a nossa falta de paciência, a nossa arrogância, nosso pavio curto. E a gente precisa confessar essas questões para sermos curados. E aí João fala mais, olha o capítulo 2, meus filhinhos, tanto ele não precisava se apresentar que ele chamava os irmãos lá, meus filhinhos. Olha a intimidade que o João tinha com aquelas pessoas, olha o amor e o cuidado que ele tinha. Meus filhinhos, eu escrevo estas coisas para que vocês não pequem. Então ele está dando orientação para a gente não pecar. Mas à medida que nós vamos convivendo, isso se torna quase que impossível, porque existe o poder do pecado agindo na vida de cada um de nós. E esse poder do pecado só pode ser neutralizado ou diminuído pelo poder da santificação que a palavra faz em nossas vidas. E então, ele fala, olha, eu escrevi para vocês não pecarem, mas se contudo vocês pecarem, nós temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai, e o nome dele é Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados, e não apenas os nossos pecados, mas dos pecados de todo mundo. Pequei. Ok, qual foi o seu pecado? Confesse. Abandone. Não volte a praticá-lo. E você vai alcançar misericórdia, porque nós temos um intercessor diante do Pai, que é Jesus Cristo. Ele, quando ele morre, ele não morre por consequências, ele morre pelo pecado. Porque violência, arrogância, vaidade, tudo isso é consequência de pecado. Porque o verdadeiro pecado é quando nós estamos longe, sem comunhão com a luz. À medida que nos afastamos da luz, nós somos tomados mais pelas trevas. Não é verdade? Se você tem uma luz que está ali acesa, quanto mais longe você estiver dessa luz, mais trevas existem na sua vida. O contrário também é verdadeiro. Quanto mais perto você estiver da luz, menos lugares de escuridão haverá em você. Porque à medida que você vai se aproximando da luz, as suas debilidades, elas vão se tornando claras. As suas fraquezas vão se tornando claras. E nós precisamos confessar isso. E à medida que nós confessamos, o Senhor age em nós. Por quê? Porque Ele estende o perdão. Esse perdão que cobre multidão de pecados. Então ele começa dizendo para a gente, olha, o importante quando você entrega a sua vida é ter comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus vai te levar à comunhão com seus irmãos, com a sua comunidade. Para você exercitar o amor uns aos outros, o cuidado uns dos outros. Só que à medida que você se aproxima da luz, aquilo que você tenta esconder, ele vai se tornando visível a todos. E aí você, opa, não tenho pecado. Então peraí, ou você não tem pecado, ou Deus é mentiroso. E aí nós precisamos confessar esses pecados para alcançar o perdão e a misericórdia. Uma vez que nós alcançamos o perdão e a misericórdia, como é que a gente sabe que a gente conhece Deus? Você já parou para pensar nisso? Como é que você sabe que você conhece realmente o Senhor? João continua mostrando para a gente, porque era uma dúvida das pessoas, e muita gente hoje em dia também tem essa. Como é que eu sei, pastor, que eu conheço a Deus? Verso 3 do capítulo 2: sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece os mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. De novo, o João ele é muito claro, ele fala, ou você faz, ou você é mentiroso e não tem verdade em você. Mas quem obedece à palavra de Deus mostra o amor que vem dele e está se aperfeiçoando em sua vida.
Desse modo, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. O João ele é muito pedagógico, muito claro, não fica com firula. O negócio é o seguinte: se você tem comunhão com Deus, você tem comunhão com os irmãos. Se não tem comunhão com os irmãos, você não tem comunhão com Deus. Você é um mentiroso e não pratica a verdade. Se você diz que não é pecador e que não pratica o pecado, você também é mentiroso e está tornando Deus mentiroso. E a verdade não estava em você. Você não pratica aquilo que você deveria praticar. Peça, confesse, se derrame, se rasgue em perdão diante do Senhor. E você será purificado dos seus pecados. E à medida que você conhecer o Senhor, receber o perdão do Senhor e obedecer a sua palavra, você vai mostrar na sua vida que existe um Deus todo-poderoso, capaz de transformar quem você era naquilo que Ele tem como propósito para a sua vida. À medida que você tem comunhão com a luz reflete em você e você vai refletir luz aos outros. E isso é tão importante que aí a gente vai voltar agora para o começo do texto, que é lá o capítulo 1. Você falou, pastor, mas você começou do meio para o fim? Primeiro eu quero que você entenda o que acontece quando as pessoas começam a se reunir e começam a conviver uns com os outros. Existem esses problemas, mas à medida que nós nos aproximamos da luz, reconhecemos o nosso auto-engano, porque é um auto-engano. Você acha que não peca, que não é pecador, que você não erra, que você não tem pensamentos ou sentimentos ruins. É um auto-engano. É uma análise errada que você está fazendo de você mesmo. Todos os dias nós somos afligidos pelo pecado. Todos os dias ele vem apurrinhar o nosso juízo. Você faz isso aqui, vai por aqui. Você não precisa fazer isso aqui não. Vai por esse caminho aqui, isso aqui é gostoso. Faz esse negócio aqui que é bom. Se você fizer isso aqui, você vai esquecer dos seus problemas. Tudo isso nos afasta de Deus, nos afasta da luz e nos leva para a escuridão. Mas à medida que nós reconhecemos os nossos erros, os nossos pecados e confessamos, alcançamos o perdão. E a partir daí passamos a conviver com a luz em intimidade, em proximidade. E ela vai mostrando a transformação que a luz vai fazendo na escuridão da nossa vida. E aí o João ele escreve essa carta porque ele não aguenta. Aquele que tem intimidade com a luz, aquele que foi transformado por Deus, aquele que foi perdoado por Deus, é alguém que foi curado, é alguém que foi transformado, é alguém que quando a gente olha do capítulo 1, verso 1 até o verso 4, ele diz, olha que coisa bonita: proclamamos a vocês aquilo que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com as nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado e nós o vimos. Agora testemunhamos e lhe proclamamos que Ele é a vida eterna. Ele está com o Pai e nos foi revelado. Anunciamo-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que vocês participem plenamente da nossa alegria. O que acontece com alguém que foi encontrado por Jesus? Imagina, irmãos, como eu falei para vocês, eles viviam na sua rotina diária. Pesca, venda de peixes, comida, bebida, dorme, joga a conversa fora, e aquela rotina, aquela rotina em preto e branco. Talvez você esteja vivendo essa rotina em preto e branco. Sabe quando você está cansado da rotina? De novo. Você acorda, toma café, vai trabalhar, ou fica em casa trabalhando, volta, arruma as coisas, come de novo, vai dormir, para acordar no outro dia e começar outra vez,
Talvez você não dê valor à rotina que você tem, porque você está vendo com os olhos errados. Porque se essa rotina for tirada de você, você vai sentir falta dessa rotina. O pessoal que quebrou o tornozelo aí, esses tempos atrás aí, como sentiram falta da rotina? O irmão Antônio falou assim: pastor, eu tinha vontade, como eu senti falta de poder levantar e poder pegar um copo d'água para tomar, porque eu não conseguia mais fazer isso. As mulheres, minha esposa agitada para lá e para cá, faz e acontece, tarará, de molho em cima da cama, desesperada para lavar uma louça, doida para lavar um tanque de roupa, não aguento mais ficar aqui, eu quero tanto ir lavar roupa. Não, irmão, não pode. Por quê? Faz parte da rotina. E essa rotina, quando a gente olha com os olhos, porque está cansado da rotina, quando ela nos é tirada, a gente sente falta. É como se tirasse a nossa liberdade de fazer aquilo que a gente já está acostumado a fazer sempre. Esses meninos foram surpreendidos na sua rotina por um encontro com Jesus. Jesus caminhava por vários lugares, todos os dias, ensinando, curando, libertando. E cada encontro com Jesus era uma oportunidade de ver a vida de uma forma diferente. Talvez eles nunca tinham visto as coisas como eles começaram a ver depois de Jesus. Talvez eles nunca tivessem ouvido as coisas como eles começaram a ouvir depois de serem encontrados por Jesus. Porque eles falam: olha, antigamente eu não tinha motivo para anunciar, para falar, para testemunhar. Agora eu tenho. Eu proclamo a vocês aquilo que eu vi e que eu ouvi e que as minhas mãos tocaram. E se eu não me engano, acho que a NVI traz que contemplamos, Você contempla aquilo que toca a sua alma. Então, qual é o conteúdo? Qual é o conteúdo da mensagem? Qual é o conteúdo das nossas conversas? O que você tem conversado com as pessoas? Qual é o conteúdo da sua conversa? O Corinthians lá que está lascado, que só faz besteira? É o Palmeiras que a gente não aguenta mais aquele técnico deles que não vai embora, Ou é o São Paulo que está aí, dando raquetada na orelha do povo, Até o Corinthians apanhando São Paulo, coisa de louco, Mas deixa esse assunto para lá. É isso que é o conteúdo das suas conversas? Pelo amor de Deus, meu irmão, vai fazer outra coisa da sua vida, porque esse povo está ganhando milhões e você está perdendo o seu tempo. O conteúdo da sua conversa é o seu chefe que não fez isso ou não fez aquilo, que te dá muito trabalho, que pega no seu pé. Para com isso, você está perdendo tempo. Qual o conteúdo da conversa desse? Nós falamos para você, o que a gente tem para conversar? Eu quero falar para você daquilo que eu vi, daquilo que eu ouvi, daquilo que... Nossa, rapaz, minha mão tocou Jesus. Eu abracei. João foi o único que encostou o rosto no peito de Jesus, descansou a cabeça no peito de Jesus. Um discípulo amado. O conteúdo da conversa de um discípulo amado nada mais é do que o amor e o perdão que ele recebeu de Jesus. Nada mais é do que o que Jesus fez na vida dele, transformando ele em um filho do trovão para um discípulo amado. Eu quero falar para vocês daquilo que eu vi. Ninguém me contou, eu vi. Eu quero falar daquilo que eu ouvi. Eu quero falar daquilo que as minhas mãos tocaram, daquilo que tocou a minha alma. Quando eu vi Jesus curando, libertando, daquele que no início era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus, e que agora foi manifestado em carne, como um ser vivo chamado Jesus. O Messias veio ao mundo, rompeu a nossa história e habitou entre nós. A vida eterna estava diante dos meus olhos. Eu ouvi a vida eterna, eu vi a vida eterna, eu toquei na vida eterna, porque a vida eterna é o Jesus, é o Cristo. E o João lá no final, se você pegar aqui
o capítulo 5, no verso 11, ele diz: olha, eu escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Ele nos escreveu para que nós tenhamos a certeza que nós temos a vida eterna, porque ela nos foi revelada, e à medida que ela nos é revelada, qual é o desejo da pessoa que é perdoada, da pessoa que recebe um amor incondicional? Qual o desejo da pessoa que vê coisas extraordinárias, que ouve coisas maravilhosas, que a sua alma é tocada? É o desejo dela de compartilhar aquilo. A irmã não estava testemunhando aqui agora, não é isso que ele está falando? Nós, verso 3 do capítulo 1, anunciamos a vocês. O final do verso 2, agora testemunhamos e lhes proclamamos que Ele é a vida eterna, e a vida eterna trouxe cura. A vida eterna traz restauração. A vida eterna traz reconciliação, porque a vida eterna não é para depois que a gente morrer, a vida eterna é para desfrutar agora. É desfrutar hoje, amanhã, depois de um relacionamento de intimidade, de comunhão com a vida eterna, que Ele é a palavra da vida, é a palavra que nos dá vida, é a palavra que vai nos conduzir à eternidade com vida. E é isso que Ele faz: anuncia, proclama, testemunha, porque não cabe mais dentro do coração, não cabe mais dentro do peito aquilo que está explodindo. Quando você recebe um negócio tão bom, qual o seu desejo? Não é contar para todo mundo? É isso. E o que a gente está fazendo que não está anunciando Jesus, que não está testemunhando de Jesus? O que a gente está fazendo que não está proclamando aos quatro ventos sobre o que Jesus fez, sobre quem Jesus é, o que Ele fez na nossa vida, o que Ele está fazendo e o que Ele ainda há de fazer? O que a gente está fazendo? Paulo e Jeremias, em um determinado momento das suas vidas, principalmente por causa de perseguições, decidiram: não vou mais pregar o Evangelho. Porque toda vez que eu prego o Evangelho é raquetada que eu tomo, é perseguição que vem. Não vou mais. Mas eles dizem que não conseguiram. Por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo, eles estavam transbordando do poder de Deus, e é como se algo queimasse. O Jeremias fala que é como se tivesse fogo nos ossos. É como se tivesse um incêndio dentro dele, e queimava dentro dele. Se ele se calasse, ele precisava abrir a boca, como um vulcão lançando larvas de salvação, anunciando as boas novas. Precisava anunciar, porque senão ele ia ser consumido por aquilo. Eu não consigo entender muitas vezes as pessoas que dizem ter intimidade com Deus, mas não fala de Deus para ninguém. Não consegue falar de Deus para ninguém, não compartilha aquilo que diz que é bom para ele ou para ela, porque eles dizem claramente para nós: olha, a nossa comunhão aqui é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo, e nós queremos compartilhar com vocês. Para quê? Para que vocês experimentem a plena alegria da comunhão com o Pai e o Filho. É isso que ele diz para nós. Verso 4: escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente da nossa alegria. Alegria é um fruto que o Espírito Santo cria dentro de nós. É a alegria que cresce dentro de nós pelo poder do Espírito Santo. A alegria não é produzida por coisas, mas a alegria é produzida por alguém, por esse Espírito que planta este fruto dentro de nós e faz com que ele cresça e que ele gere frutos de alegria. E essa alegria é realmente ser cheio do Espírito Santo, transbordar desse Espírito, para que nós realmente possamos desfrutar da bondade daquele Deus que nós cantamos aqui, que possamos desfrutar do amor desse Deus que não tem limites, que possamos desfrutar da fidelidade desse Deus que vai de geração em geração. À medida que nós somos cheios desse Espírito, nós podemos ver a ação poderosa de Deus a poderosa mão de Deus agindo na nossa vida, na vida das pessoas ao nosso redor, na vida dos nossos filhos, nas gerações. Quando olhamos a história, nós vemos que
Houve um Deus, existe um Deus e existirá sempre um Deus que age em favor daqueles que buscam a Ele, que descansam o seu coração nele. Quantas pessoas foram encontradas por Jesus na sua rotina, no preto e branco do dia a dia? E esse encontro com Jesus faz com que a nossa vida crie cores, ganhe cores, que ela ganhe sentido, que ela ganhe alegria, que ela ganhe motivação para fazer com que nós andemos anunciando a palavra, indo e fazendo discípulos de Jesus, pregando e vivendo esta palavra. É necessário que haja essa comunhão com a luz, porque se ela não houver, o que existe em nós são trevas. À medida que nos aproximamos da luz, os nossos olhos são curados, os nossos ouvidos são curados, as nossas mãos são curadas, o nosso coração é curado, a nossa alma é curada, porque nós estamos nos aproximando de alguém que nos conhece melhor do que nós mesmos, alguém que tem um conhecimento sobre nós, como o próprio Davi fala, antes mesmo de o pensamento ser formado na minha mente, o Senhor já conhece. Como se relacionar com alguém assim, que mesmo sabendo o pior sobre nós, não desiste de nos amar? É esse Deus que é bom, que nos ama e que a sua fidelidade se renova todos os dias. É esse Deus que João vem falar para nós, que ele também foi um ser humano como nós, que sofreu, que sentiu dores, reconhecido como um servo sofredor, um homem de dores, alguém que teve comunhão com João, que se assentou à mesa com João, que trouxe João para recostar a cabeça e descansar no peito. É esse homem que morreu no meu e no seu lugar, para que nós pudéssemos hoje estar aqui. A vida que você viveu até agora só é possível por causa de Jesus. E a eternidade só vai ser possível com Jesus, porque longe dele não existe vida. Longe dele a nossa vida não tem alegria. Longe dele a nossa vida não tem cor. Longe dele nós perdemos o sentido da vida. Vivemos por viver, esperando o tempo de ser recolhido. Achamos que porque já temos uma certa idade, eu já não sirvo mais para nada. Não. Como diz o narrador lá, enquanto tem bambu tem flecha, né? Enquanto tiver vida, o Senhor vai te usar para a glória do nome dele. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, a olhar para dentro de você, enxergar a escuridão que existe no seu coração, na sua mente, e te dar a oportunidade de agora você orar e confessar os seus pecados ao Senhor. Não importa o tamanho do pecado, porque o pecado não tem tamanho. Pode ser o pecado mais cabeludo que for. Você pode falar para Ele, porque você não está falando nenhuma novidade, Ele já sabe. Mas Ele quer que você reconheça o que você é e o que você tem feito, e que você abandone isso, porque Ele está pronto para te ajudar a retomar a sua caminhada cristã. Ele está pronto para te perdoar à medida que você confessar o seu pecado e abandonar. Mas você precisa ter uma atitude de obediência ao Senhor. Se você for alguém que obedece ao Senhor, o Senhor tem maravilhas a serem realizadas na sua vida, na sua família. Senhor, nós clamamos a Ti, Pai, para que a Tua misericórdia nos alcance, para que o Senhor abra os nossos olhos, cure, Senhor, os nossos olhos, cure também os nossos ouvidos, cura também, Senhor, as nossas mãos, cura nosso coração, cura a nossa alma, Pai, para que possamos olhar as pessoas através dos Teus olhos,
para que possamos olhar as circunstâncias através dos Teus olhos, da Tua ótica, para que possamos ver a nossa rotina como algo importante para nós, porque o Senhor nos permite ver isso, e a partir do momento que nós olhamos a nossa rotina a partir dos Teus olhos, nós valorizamos cada momento. O momento de acordar pela manhã, porque tivemos um período de descanso em que o Senhor nos guardou e restaurou o Teu Espírito em nós e nos permite viver um dia para a glória do Teu santo nome. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa comunidade que se reúne. Que em nome de Jesus o Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, continue a falar, a ministrar a cada vida, a cada coração. Que cada um de nós possa ter a certeza de que existe um Deus Todo-Poderoso que morreu em nosso lugar para interceder diante do Pai em nosso favor. Que possamos confessar os nossos pecados a Jesus para sermos curados, e também os pecados que temos uns aos outros. Talvez você tenha pecado quando você pensou mal do seu irmão, quando você não teve paciência necessária com ele, com ela, e talvez isso esteja corroendo o teu coração. E o Senhor Jesus nos diz esta manhã: olha, se você vier ofertar no altar do Senhor, mas lembrar que alguém tem algo contra você, vai ao encontro dele ou dela, reconcilie-se, e depois juntos voltem e ofertem ao Senhor. Porque o que importa para o Senhor é um coração arrependido, um coração que perdoa e é perdoado. Essa é a maior oferta que podemos dar ao Senhor, um coração grato por aquilo que recebeu. Nós recebemos vida, e vida em eternidade, nós recebemos a vida eterna, e precisamos ser gratos por isso. De que forma? Anunciando, proclamando, testemunhando de Jesus com as nossas palavras e também com a nossa vida, para que haja comunhão e para que sejamos cheios, plenamente transbordantes da alegria que só o Espírito Santo pode fazer em nós. Que o amor de Deus e que a graça de Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo inundem esta comunidade, inundem as famílias que ouvem esta palavra, hoje e sempre. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.